Olá, sejam bem-vindos ao programa OAB na TV da 12ª Subseção, composta pelas cidades de Cravinhos, Jardinópolis, São Simão, Santa Rosa de Viterbo, Serrana e Ribeirão Preto. O programa OAB na TV tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. No programa de hoje vamos estar conversando com o Dr. Dimitri de Abreu, coordenador da Comissão de Direito Desportivo da 12ª Subseção. Vamos tratar sobre um assunto que desperta amor e ódio no Brasil, o Estatuto do Torcedor. Dr. Dimitri, seja bem-vindo ao programa, obrigada pela participação do senhor. Doutor, vamos lá, o que é o Estatuto do Torcedor? Bom, agradecer o convite, primeiramente. É uma satisfação poder contribuir não só com a nossa OAB, mas também é uma oportunidade para a gente tentar esclarecer alguns pontos e contribuir com a comunidade ribeirão-pretana e de toda a região, né? O Estatuto do Torcedor, nós podemos discipliná-lo como uma lei que protege o consumidor torcedor, né? Então, dentro do microsistema jurídico que protege os consumidores brasileiros, nós podemos dizer hoje que o consumidor torcedor brasileiro possui um estatuto que estabelece seus direitos e seus deveres na relação dele com o clube, dele com as entidades de organização de competições e da sociedade como um todo, né? Doutor, explica pra gente o seguinte, somente a entidade detentora de mando do campo é que se equipara a fornecedor? Não necessariamente. O artigo 3º do Estatuto do Torcedor, ele diz que para efeitos, né, para efeitos de se equipara a fornecedor, tanto a entidade desportiva que organiza o jogo em si, ou seja, a detentora do mando daquele jogo, como a entidade de organização do campeonato. Então, as federações, as confederações, as ligas que organizam o campeonato e o clube mandante daquele determinado jogo são, para efeitos do estatuto, conceituados como fornecedores do serviço, do espetáculo esportivo. E me dá uma informação, no caso da segurança do estádio, a responsabilidade é de quem nesse caso, doutor Dimitri? Num primeiro momento, da entidade de prática desportiva que detém o mando daquele jogo, né? daquele evento desportivo que vai ser realizado. Por que num primeiro momento? Porque ela deve comunicar às autoridades competentes, às forças policiais, às autoridades de saúde sanitárias, de que haverá aquele evento, em determinado horário, em determinado dia. E diante disso ela tem também que participar a sociedade, participar os torcedores que acompanham esse evento, uma série de serviços que estão disponíveis no local da partida, né, um estádio, que a gente sempre, quando vai falar desse assunto, a gente sempre se remete ao futebol, mas o Estatuto do Torcedor cabe a qualquer torcedor de qualquer atividade esportiva. Então a entidade que detém o mando da partida é a responsável pela segurança dos torcedores. Mas o artigo 19 do Estatuto diz que se houver falhas na segurança desse evento, né, que é mando dessa equipe, as entidades de organização do evento, ou seja, federações, a confederação ou a liga, também será responsável, quando houver a falha, de forma objetiva, independentemente da existência de culpa, porque isso de forma solidária, né, porque ela organiza o campeonato como um todo. Então é muito comum nas ações propostas por torcedores que se sentiram lesados, ele processar para reparar algum dano, tanto o clube, né, que organizou aquele evento, como a federação ou a confederação que organizou esse evento, né? Mas é importante ressaltar, Thaís, que o Estatuto do Torcedor protege, ele é muito focado na segurança dos torcedores em si. Porque no artigo 13, salvo engano, ele diz que é garantido ao torcedor a segurança antes, durante e após a partida. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante, mas também é importante que o torcedor
tenha ciência que o Estatuto não disciplina só os direitos, né, dos torcedores, também os deveres. Então é necessário que a comunidade como um todo modifique os seus hábitos de torcer, né? Ou seja, procurar comprar os ingressos em locais corretos, oferecidos pela própria entidade que detém o mando daquela partida, não portar objetos proibidos, né, no acesso ao estádio. Tem que ter ciência que na própria lei de disciplina que ela pode sofrer revista pessoal. Muitos torcedores, quem acompanha evento desportivo sabe que é sujeito a uma revista policial e muitos torcedores se incomodam, mas está previsto na lei que é um dever do torcedor se sujeitar a essa revista. A prática de entoar cânticos difamatórios, xenófobos, isso também estão proibidos. Isso é proibido pelo Estatuto, né? Então é necessário que o torcedor também mude a cultura dele de torcer, né? Cânticos que defendem a agremiação que ele torce são permitidos, mas cânticos difamatórios são proibidos, faixas, atirar objeto em campo. Então são uma série de condutas que são vedadas ao torcedor e pode comprometer não só a ele, porque ele pode responder inclusive por crime por essas atitudes, mas também ao clube que ele torce, porque o clube pode sofrer sanções tanto pelo Estatuto quanto pela Justiça Desportiva em si, né? No caso dos direitos do torcedor, né? Como é que se exercem esses direitos? Como é que ele busca a defesa desses interesses dele? Como eu já expliquei no início, o torcedor ele é um consumidor, né? Então a estrutura de defesa dos seus direitos é a mesma utilizada pelos consumidores quando vão a juízo. Ou seja, de acordo com o artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, o torcedor consumidor pode ir a juízo individualmente ou coletivamente nos termos do Código de Defesa do Consumidor. No caso do Estatuto, é necessário há também previsão de outras formas, né, de defesa desses direitos. Os próprios clubes mandantes são obrigados a manter um serviço de atendimento ao torcedor, onde pequenos conflitos, pequenos desencontros podem ser solucionados por esse serviço. É obrigação dos clubes manter esse serviço de atendimento ao torcedor. Como a própria entidade organizadora do evento é obrigada a manter uma ouvidoria da competição, onde todas as queixas dos torcedores devem ser levadas a essa ouvidoria, poucos torcedores sabem disso, né? E também não é muito comum ainda no interior do estado, né, ou no interior do país, mas nas grandes capitais, já há a instalação nos locais das partidas de juizados pelos tribunais de justiça, dos juizados especiais, que imediatamente no local do evento já soluciona qualquer conflito ou qualquer desrespeito aos direitos dos torcedores. No caso do mau torcedor, tá? Pode o Ministério Público, por provocação, impedir que ele vá até as proximidades do estádio, que adentre o estádio e participe da partida? E por quanto tempo ele fica impedido? Então, como eu disse, o Estatuto não prevê só direitos, né? Prevê deveres também. Então, o torcedor que não se comporta de acordo com os padrões de civilidade, de cidadania, esse torcedor pode, inclusive, responder por crimes previstos no próprio Estatuto. Em 2010, o governo resolveu endurecer a criminalização contra essas condutas por uma série de eventos, de brigas, né, de torcidas, enfim. Então, em 2010 foi feita uma alteração no Estatuto, onde está previsto crimes, né, especialmente contra o torcedor, disciplinando a conduta do torcedor que age de forma violenta, que provoca conflitos no entorno dos eventos ou mesmo nos estádios. Então, esse crime previsto do torcedor que pratica atos de violência, ele tem uma pena de reclusão de 1 a 2 anos. Mas o Ministério Público e o próprio juiz pode, alternativamente, aplicar a pena de proibição de que esse torcedor frequente os estádios, as arenas
desportivas, né? E essa punição pode ser aplicada de 3 meses a 3 anos. Isso de acordo com a conduta que ele praticou. De acordo com a gravidade. E hoje, na prática, a gente tem observado que quando essa conduta foi aplicada, ela tem sido cumprida em delegacias, onde o juiz determina que o torcedor se apresente com 2 horas de antecedência da partida e saia com 2 horas após a realização do evento. Então, ele pode sim, o Ministério Público pode propor em transação penal a aplicação dessa restrição de comparecimento ao evento. Me fala uma coisa, doutor Dimitri. A empresa organizadora ou a equipe organizadora do evento, ou a confederação, ela tem que apresentar alguns laudos técnicos, né, com relação para a realização desse evento. Quais seriam esses laudos? Esses laudos são exigidos pelas entidades, ou seja, pelas federações, confederações e ligas. Nós chamamos de entidades de organização das competições. Eles são exigidos com antecipação da realização das competições, né? Então, ou seja, previamente, esses laudos são exigidos das entidades de prática desportiva, né, dos clubes. Até vindo para cá, eu recebi a notícia de que os clubes aqui de Ribeirão Preto já estão com os estádios interditados para o campeonato do ano que vem. Mas isso é praxe, porque esses laudos são exigidos previamente, justamente porque a federação deve apresentá-los aos ministérios, ao Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal, né, quando a competição foi realizada no distrito. E esses laudos basicamente contemplam a segurança dos estádios, seja a segurança física como a segurança estrutural dos estádios, a higiene desses estádios, o controle de incêndio. Então são laudos que são apresentados previamente para que o clube possa ter a autorização ou a aprovação do seu estádio para a realização das partidas, né? Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos a apresentar o programa OAB na TV da 12ª subseção. Esse programa conta com o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Nesse segundo bloco, vamos continuar entrevistando o Dr. Dimitri de Abreu, coordenador da Comissão de Direito Esportivo da 12ª subseção. Doutor, de quem que é a responsabilidade para a colocação de ambulâncias e equipe médica nos estádios? O Estatuto ressalta que essa responsabilidade é das entidades que organizam os eventos, ou seja, as competições. Não só de ambulâncias, né? A previsão legal diz que é necessária uma ambulância para cada 10 mil torcedores, mas também um médico e 2 enfermeiros para cada 10 mil torcedores, entre outras situações. E contratação de seguro também para os torcedores de acidentes pessoais. Mas na prática não é isso que ocorre, né? A responsabilidade em que pese a lei defina como da entidade que organiza o evento, ela acaba sendo transferida aos clubes. Porque quando a entidade organizadora repassa as cotas, ela também repassa essas responsabilidades, porque o valor das cotas pressupõe que contempla a contratação de ambulâncias, médicos e outros profissionais que são necessários para a realização daquele evento. Agora, caso o clube não providencie essa ambulância, certamente o evento não acontecerá, porque a lei é muito clara de que só poderá haver a realização da partida em si com a presença desses profissionais e de uma ambulância em partidas com até 10 mil torcedores. A venda dos ingressos para uma partida, ela tem que estar disponível com quanto tempo de antecedência para o torcedor ou para a pessoa interessada em assistir o jogo? Com esses novos estádios, nós vamos conseguir visualizar, né, vislumbrar de forma prática a venda efetiva dos ingressos, né? Não só com os programas de sócio-torcedor,
mas porque os estádios se modernizaram, né? Então, basicamente, vai ser como se a gente fosse a um cinema, né? Mas o Estatuto diz que os ingressos devem ser vendidos com até 72 horas, 72 horas antes da realização da partida, né? É importante ressaltar não só essa antecedência de venda, mas que o torcedor, principalmente os que têm o costume, né, de frequentar esse tipo de evento, de sempre guardar o seu ingresso, exigir o comprovante de que ele comprou, de compra daquele ingresso. O ingresso deve contemplar o número de assento, deve ser garantido o assento ao torcedor, né? Então são práticas que a gente costuma e não estranha quando nós vamos a um teatro, a um cinema, mas que o torcedor consumidor tem os mesmos direitos com base no Estatuto. No caso, a renda obtida com os jogos, é direito do torcedor saber os valores arrecadados na bilheteria e o número de ingressos de pagantes e não pagantes? É um direito garantido no artigo 7º do Estatuto, que o torcedor tem de saber, durante a realização da partida, que são poucos clubes que cumprem com essa exigência ainda, durante a realização da partida, saber o número de ingressos vendidos, o número de pagantes, não pagantes. Isso deve ser divulgado no sistema de som dos estádios, nos telões, enfim. É um direito do torcedor, né? Só que a lei deixa uma brecha, né? E ela diz que isso é de obrigação da entidade organizadora, né? Cada partida, a federação, a confederação manda um delegado. Não cabe esse delegado exigir. Se ele não exige, o clube às vezes não divulga. Mas é um direito do torcedor de saber esses dados, né? No caso dos estádios com capacidade superior a mais de 5.000 espectadores, como é que fica a questão da segurança? 5.000, as exigências são menores, né? O Estatuto começa a fazer exigências maiores quando o estádio tem capacidade acima de 10.000 pessoas, né? Aí você tem que ter sistema de monitoramento por câmeras, central de atendimento ao torcedor em local de fácil acesso, né? Então, por essas questões que muitos estádios no Brasil encolheram, né? Porque com os laudos que são apresentados, que atestam a real capacidade de público dos estádios, prefeitos de segurança, saúde, evitar maiores transtornos ou tragédias em caso de incêndio, enfim, os estádios então diminuíram a sua capacidade, né? O torcedor, ele tem direito a ter os hábitos de cada partida escolhidos através de sorteio ou não existe essa obrigação? Existe. Eu costumo, pelo menos na nossa visão, a dizer que isso é uma solução à brasileira, né? Ao invés das entidades que organizam as competições buscarem a profissionalização da arbitragem, eles criaram, então, no próprio Estatuto traz um capítulo só sobre a arbitragem, né? E nesse capítulo está disciplinado o sorteio de árbitros que são pré-selecionados pelas entidades que organizam as competições. Isso eu digo que é uma solução brasileira, por quê? Porque em muitos países e ligas, principalmente na Europa, a maioria dos árbitros são profissionais da arbitragem. No Brasil, o desafio, a pessoa para se tornar árbitro, ela passa por uma série de situações que ela, por conta própria, quem deve... Ela não tem uma entidade que os defenda, entendeu? Então, é a pessoa meio sozinha. E, normalmente, 99% dos árbitros brasileiros, em qualquer modalidade esportiva, não são profissionais. Eles têm outras profissões e fazem isso como uma espécie de hobby. Então, sortear o árbitro não vai garantir a idoneidade daquele trabalho, que é muito tomado por emoções e tudo mais. Ao invés de buscar a profissionalização da arbitragem,
o legislador optou só por sortear os melhor colocados nos rankings que eles desenvolveram. Né? Doutor, como está a situação do mau torcedor perante a jurisprudência, perante os tribunais brasileiros? A gente vem observando que a cada dia o torcedor em si vai tomando ciência dos seus direitos, né? Mas também agora com as novas arenas, né, os grandes clubes também tendo que se adequar a todas essas exigências, a gente começa a assistir na jurisprudência decisões um pouco mais rígidas. Né? A última que eu consegui analisar foi torcedores do Corinthians que compraram o ingresso, certamente deve ter sido para o jogo da Libertadores, e assistiram o jogo em pé. O juiz de primeira instância só concedeu a eles o direito de ser indenizado pelo dano material, ou seja, só pela restituição do valor do ingresso. Mas o tribunal, numa decisão inédita até então, concedeu a eles não só o dano material por não ter assistido o jogo sentado no local que eles previamente escolheram, como também condenou o Corinthians a pagar uma indenização de um salário mínimo para cada torcedor pelo fato de não ter cumprido integralmente com as exigências do Estatuto. Então a gente começa a perceber que o Estatuto começa a ser aplicado também, né? Porque o próprio juiz, às vezes, não vê dano moral, às vezes, nessas relações, porque ele é acostumado a ir em jogo, sabe que o torcedor era maltratado, que isso que não há dano nisso, quem vai em estádio pensa que sabe que é assim mesmo. Então, na verdade, o Estatuto primeiro vem mudando a cultura do consumidor torcedor, mas que agora, creio que com as novas arenas, né, que são muito mais adaptadas ao próprio Estatuto, essa jurisprudência comece a aparecer com mais tranquilidade. A questão das torcidas organizadas ainda é um problema ou já aos poucos elas estão se adequando ao Estatuto do Torcedor? Olha, são poucas, mas estão se adequando ao Estatuto. Né? O Estatuto prevê, logo no seu início, e disciplina o que são torcidas organizadas. Né? E como nós já tratamos aqui dos deveres dos torcedores, muitas torcidas estão se adaptando a essas exigências, estão se comportando melhor, prestando trabalhos sociais, interagindo com a comunidade, primeiro do seu clube, né? E eu cito aqui até exemplos de times grandes, né? Nacionalmente conhecidos. A Dragões da Real do São Paulo é uma torcida que inclusive recebe prêmios pelos trabalhos que realizam e pela forma de como eles mudaram a conduta de torcer organizadamente. Né? Diante das realidades regionais, a gente vê uma aplicação plena do Estatuto? Olha, como nós já dissemos, primeiro eu vejo como uma mudança de cultura do próprio torcedor, e tanto de comportamento como de conhecimento de que ele é portador de direitos também, né? Porque o torcedor muitas vezes é tratado como marginal, e não é isso que a gente assiste na grande maioria dos estádios, né? O que a gente acredita é que com as novas arenas, né, muito também devido aos eventos que serão realizados no Brasil, como a Copa do Mundo, as Olimpíadas, então os grandes clubes vão se adaptar efetivamente às exigências do próprio Estatuto, porque o padrão FIFA, que eles chamam, na verdade, contempla basicamente todas as exigências do Estatuto. Né? Então a gente acredita que agora nós vamos ter uma aplicação, nós vamos ver e assistir uma aplicação plena desse Estatuto. Né? O clube que desrespeitar ou não cumprir com as exigências feitas pelo Estatuto vão começar a sofrer sanções de forma inequívoca. Né? Veja que eu já citei um exemplo do Corinthians. Né? Esse jogo certamente ocorreu no Pacaembu, porque o Corinthians ainda não tem o estádio
construída. São 10 torcedores que foram indenizados em um salário mínimo, né? Além da devolução do ingresso que ele pagou. Você multiplica isso para 100 torcedores. Já sabemos de casos em Belo Horizonte que, em primeira instância, a decisão não ficou de acordo com o que a gente acredita que o Estatuto defenda. Em Belo Horizonte nós já temos notícias de mais de 400 torcedores pleitearam indenização porque já em estádios modernos, né, como o Mineirão, quando a inauguração do Mineirão, faltou água, a alimentação não foi condizente, vários torcedores entraram com essas ações. Então, nós trazemos também um outro personagem que não é contemplado no Estatuto, que são os gestores de arena. Eles vão responder essas ações também, porque eles estão dividindo com os clubes essa responsabilidade da organização do evento. Então, como outro personagem vem surgindo aí, que são investidores que especificamente tratam desse negócio, ou seja, promoção de evento esportivo, a gente acredita que agora vai haver aplicação do Estatuto em sua plenitude. Dr. Dimitri, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos que o senhor trouxe para a gente no dia de hoje. Eu que agradeço. Esse foi o programa OAB na TV da 12ª subseção, com apoio cultural do Centro Universitário Unicep. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.